A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês estão bem? Como é que foi de domingo para cá? Só bênção, né? Graças a Deus. Nós vamos estar pensando nessa noite um texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12. Esse pensamento, esses momentos que nós vamos estar refletindo sobre a palavra de Deus, tem como tema uma maratona a cumprir. Uma maratona a cumprir. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto bíblico: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, nós estamos diante da Tua palavra e te suplicamos, ó Deus, que pela Tua infinita misericórdia Tu fale conosco, ó Deus. Abra o nosso coração, Senhor, abra, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos assimilar a Sua palavra, Senhor, colhermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco e assim prosseguirmos nessa jornada. Sustenta-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto que ele já começa com uma palavra que já, como se você já tivesse conversado um assunto de agora. Portanto, olha, eu estava falando isso, aquilo outro, agora, portanto, por que ele inicia dessa forma? Nós vamos saber já. Também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? O que essas testemunhas estão fazendo? Qual é a finalidade dessas testemunhas? Se você voltar no capítulo 11, nós vamos encontrar essas testemunhas. Nós encontramos aqui que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. Essas testemunhas, elas passaram por essa maratona que nós estamos cumprindo. E elas estão ali não somente para nos incentivar, torcer por nós, mas para eles mesmos dizerem para nós: nós passamos, nós vencemos, e você também vai vencer. Você também vai vencer. Pense a respeito. Imagine só, por exemplo, a gente que gosta de futebol, a gente vai lá, torce e tal e coisa, e a gente fala, aquele cara é um perna de pau, tal e coisa, mas a gente não joga nem um terço do que eles jogam. A gente não joga nada. Mas essas testemunhas jogaram esta jornada tanto quanto nós e foram aprovados. E eles estão ali para nos incentivar, para nos dizer: nós conseguimos, para que você possa vencer, para que eu possa vencer. Vamos tentar entender aqui qual é o contexto, a finalidade de por que essa carta foi escrita. Se você já leu, você vai perceber que ele fala a respeito de tudo o que faz parte da tradição judaica, tudo o que faz parte dos rituais, de personagens e tudo mais. O que estava acontecendo era o seguinte: muitos cristãos começou a haver a perseguição, porque a perseguição começou a partir de Estevão e foi assolando, e foi um negócio difícil, tanto é que o primeiro mártir foi, no caso, Estevão.
E quando eles começaram a serem perseguidos, o que aconteceu? Eles começaram a querer voltar para o judaísmo. E o autor da carta, olha, o seguinte: vocês voltarem para o judaísmo, deixarem o cristianismo, é apostatar da fé. Prossigam, fiquem conosco, continuem conosco, porque é uma jornada, é uma maratona. Você que entregou um dia a sua vida para que Jesus estivesse dirigindo como Senhor, você entrou nessa maratona. E essa maratona só termina quando você for promovido, quando nós fomos promovidos. Então, entrou para a vida cristã, começou a maratona. E nós vamos encontrar todo tipo de situações. Veja só, voltando ao capítulo 12, diz o seguinte: visto que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Em outras versões diz o peso que nos atrapalha. Por exemplo, o pastor Dárcio e tantos outros aqui gostam de fazer uma corridinha. Eu de vez em quando, até que a última vez que eu corri junto com o Adriano e a Cláudia, fizemos a gente mais bateu papo do que correu, né? Tá? Mas foi muito proveitoso, porque a gente precisava também conversar. Imagine só, eu saí para uma corrida do jeito que eu estou vestido, sem chance. Imagine só, eu sair para uma corrida como essa, com uma mochila na frente, uma mochila atrás, uma sacola do lado, vai ser muito difícil. Eu posso até cumprir a jornada, mas vai demorar muito, e eu vou me fadigar no meio do caminho, eu vou querer parar no meio do caminho. O autor aqui, ele usa uma linguagem esportiva, uma linguagem atlética, para descrever a nossa jornada e como nós devemos proceder durante essa corrida, durante essa maratona. Eu estava pesquisando, nós estamos estudando um período intertestamentário, e eu fui dar uma olhada lá no mapa. Lá em Corinto, existe um espaço chamado, que havia cultos a Poseidon, e lá havia jogos istmicos, ou seja, é lá no istmo de Corinto ali. E ali, as pessoas tinham oportunidade de desenvolver suas atividades físicas, desenvolver o seu corpo, e o autor aqui usa essa linguagem. Nós estamos numa maratona. Nós estamos numa corrida que começou no dia que você recebeu a Jesus e só vai terminar quando nós formos promovidos, ou se o Jesus vier antes. Quando eu falo promovido é morrer, dormir no Senhor. E ele fala, olha, tira tudo o embaraço, esse peso que está te atrapalhando. E você pode reparar que há uma diferença, que ele diferencia peso de pecado. Porque nem todo peso necessariamente é um pecado, mas muitas vezes o peso te leva a uma situação de pecado. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: essas pessoas vieram para o cristianismo, mas estavam pensando em voltar, pensando na antiga vida. E muitas vezes nós somos tentados a querer voltar, porque a situação fica muito difícil. A situação fica muito apertada, nós começamos a ver que está tão difícil, porque nós não corremos numa pista lisinha, como há aquelas em volta dos estádios. A nossa maratona, a gente passa por lugares que tem muitos obstáculos, e esses obstáculos são para testar a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa continuidade. E eu fiquei pensando, pesquisando, e eu estava pensando o seguinte, vi também, que esses pesos são coisas que a gente carrega dentro da gente, que a gente precisa se libertar. Muitas vezes, alguém falou alguma coisa que você não gostou, porque é comum as pessoas quererem sair da igreja, desistirem dessa maratona, porque alguém falou uma coisa e ele se ofendeu. Aí ela ficou triste, ficou magoado. Aí eu não volto mais. Às vezes a pessoa estava até buscando um motivo, procurando um motivo para ir embora, e a oportunidade surgiu, ela vai embora. Outras situações é que você cria uma ansiedade muito forte com respeito a, eu cheguei para a vida cristã, minha vida vai ser um mar de rosas, e quando você vê que as coisas são normais, difíceis, como você tinha antes, só que agora você tem Jesus para estar com você, dirigindo, você quer desistir, você fica ansioso.
Muitas vezes você fica deprimido por causa de coisas que não aconteceram, que você tanto almejava, porque a sua ansiedade produz isso. Muitas vezes você fica ressentido com pessoas. As pessoas frustram a gente também está sujeito a frustrar pessoas. A gente faz o máximo para que isso não aconteça, mas nós nos frustramos. Conheço uma pessoa, e ele já tem uma boa idade, e ele tinha um complexo. Esses complexos também nos atrapalham, é um peso na nossa vida cristã. E uma das coisas que ele sempre afirmava era o seguinte: as pessoas têm inveja de mim, as pessoas querem, porque você já reparou que tem gente que, particularmente, não tem nada assim que venha chamar a atenção dos outros, mas fica com aquela síndrome de que alguém tem inveja dele, alguém está fazendo macumba para ele, algumas coisas assim desse tipo, E aí, conversando com essa pessoa, sempre vinha este mesmo assunto, e eu falei, mas espera aí, é porque os meus inimigos, eu pensei, a pessoa está com quase 90, os inimigos já morreram todos. Não, sim, os inimigos já morreram, aqueles que se nomeavam como inimigos já morreram. E a pessoa, sempre que tinha uma oportunidade, voltava no mesmo tema. Aí eu falei, olha, eu tenho uma má notícia para você. Você tem ressentimento. E você precisa se desvencilhar disso, porque isso é um peso que atrapalha a sua jornada cristã, essa maratona. Você acredita que a pessoa se atinou e parou, e outro dia eu estava conversando com essa pessoa, ele começou o assunto, quando ele lembrou, ele desviou, mudou de assunto, porque muitas vezes nós trazemos um ressentimento, que já às vezes não tem mais. Por quê? O ressentimento, a mágoa, a amargura, porque lá no fim, quase no fim do capítulo, ele fala raiz de amargura. É como se você, já passei por essa situação, colocaram um chimpanzé aqui nas minhas costas, e quando ele está aqui, ele te atrapalha, ele enfia o dedo no seu nariz, fica assim, ele não para. Quando você está ressentido, quando você está, é como se você estivesse com um macaco nas costas, enquanto você não tira ele das suas costas, você não se sente melhor, porque ele se mexe o tempo todo. E a chave para a gente vencer tudo isso chama-se perdão. Perdão. Se desvencilhe desse peso, desse embaraço que está atrapalhando você durante essa maratona. Já não basta o caminho ser muito pedregoso, cheio de problemas, cheio de dificuldades, você ainda fica carregando ressentimentos. Sentimentos que você remói de novo, e aquilo não faz bem. Aquilo até produz enfermidades físicas. Prosseguindo, ele também fala a respeito do pecado, e do pecado que nos envolve. Uma das outras coisas que também atrapalha a gente durante essa jornada, é quando a gente tem uma dificuldade de vencer determinada inclinação nossa, que volta e meia ela está ali diante de você. Ser tentado não é pecado. Pecado é você ser tentado e ceder. Tiago fala a respeito disso. Tudo começa aqui nos olhos, sobe a mente, desce para o coração e uma vez consumado gera a morte. Mas começa na mente. Então, como eu falei a última vez que estive aqui com vocês, pense nas coisas do alto, busquem as coisas do alto. Porque quando você pensa nessas coisas, você não tem tempo para ficar. A oficina do diabo é uma mente vazia. Então ele diz aqui, e o pecado que tenazmente nos assadia, o pecado que nos envolve, o pecado que está ali a todo momento. Pecado, antigamente era uma coisa, continua sendo hoje, vai ser sempre algo que desagrada a Deus, que nos tira do alvo. E ele fala, olha, se você quer continuar essa jornada, deixa de lado, confesse e deixe. Se você for observar, nós temos nossas inclinações, as obras da carne estão ali querendo a todo momento que nós voltemos a fazer aquilo que nós devemos esquecer.
Assuma uma identidade nessa maratona, de filho de Deus, de justificado por Jesus. Responsabilize-se por você durante essa maratona. Isso é muito sério, porque muitas vezes a gente fica fazendo concessões e quando você vê, está muito difícil, você está enredado, você está enrolado, e as coisas tendem a ficar cada vez piores. Mas hoje Deus te diz o seguinte: se desvencilhe de tudo isso. Se você tem algum ressentimento com alguém, perdoe. Assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Se você tem alguma coisa que precisa confessar ao Senhor, fala: Senhor, tu sabes que eu não consigo, mas o Senhor vai me ajudar. Me ajude. Eu coloco diante do Senhor e quero firmar um propósito de responsabilidade diante dessa situação e dessa maratona que eu tenho a cumprir. A palavra de Deus continua dizendo o seguinte: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Quando você veio para o reino de Deus, uma trajetória, uma corrida, essa maratona foi proposta por Jesus para você viver. E se você for observar, aquelas pessoas que estão lá no capítulo 11, elas tiveram as mesmas dificuldades que você, tanto relacionadas a pecado, quanto a ressentimentos, quanto a questões sentimentais. Vamos pensar no seguinte: Moisés é um dos citados ali. A Bíblia fala que ele era um homem muito manso, mas ele era filho adotivo, um assassino, e para ter uma ideia, ele ficou dando um monte de desculpa na hora que Deus o chamou para fazer a tarefa. Senhor, mas é isso, eu tenho um complexo. O que foi, Moisés? Eu sou gago. Senhor, manda alguém no meu lugar. E ele ficou dando, o Senhor já estava falando: Moisés, pelo amor de Deus, vai, eu sou contigo, enfia a mão aqui dentro, tira, coloca de novo, Senhor, joga a vara ao chão, pega, Senhor, ela está de brincadeira, né? Pega, tornou-se uma vara novamente. Você está entendendo? Ele tinha as mesmas inclinações que nós temos, tanto sentimentais como de ação em termos de pecado. Outro que ele cita ali, por exemplo, é um tal de Jefté. Jefté era afoito, ele tomava decisões sem pensar. Ele falou o seguinte: se eu vencer, o primeiro que chegar no meu caminho vai ser servido, vai ser dado em sacrifício ao Senhor. Quando vem a filha dele: pai, ai, minha filha. Você está entendendo? Um homem que fazia promessa sem pensar e ia para cima. Tinha um outro chamado Gideão. Ele chegou: Senhor, eu quero que chove só em volta aqui e o copo fica vazio. E eu vou saber que o Senhor está comigo. Aí aconteceu. Aí Senhor, não me leva a mal não, mas vamos fazer o seguinte: agora tem que chover só dentro do copo. E em volta eu quero tudo seco. Gideão, pelo amor de Deus, o que você está me provando? Você está entendendo? Nós vemos, por exemplo, José, a gente não vê situações, ele tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, porque de repente ele era um bico sujo, ele entregava mesmo os irmãos. Aí o que acontecia? De repente os irmãos venderam ele para os midianitas, ele vai para a casa de Potifar. Chega lá, está tudo indo bem, mas começa a ver uma situação que ele, a princípio, ele não estava entendendo. Mas está legal aqui, eu estou tomando conta de tudo. De repente, calabouço. Puxa vida, eu estava com meus irmãos, eles me colocaram numa cisterna, me venderam, eu estava indo melhor agora, o negócio estava indo bem, e agora, buraco de novo. Depois o Senhor o promove novamente. A nossa vida não tem esses altos e baixos? Quem nunca passou por isso? Eu estou legal. Quando você está legal, de repente, o Senhor tem um propósito, está lá você lá embaixo, ou o Senhor te levanta de novo. José tinha tudo para ser aquele cara: meu Deus do céu, mas minha vida não vai para frente. Eu acho que... Você
Você está entendendo? Nós não somos assim. Outro que a gente pode citar é Abrão. Ele estava no conforto da parentela dele e tal. Deus falou: ó, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu... Aí, não, tudo bem, eu vou. Teve toda aquela dificuldade para sair. Aí ele leva um peso, Ló. Deus falou: sai da sua parentela, vai você e a sua mulher, porque eu vou fazer. Ele levou Ló. E de repente Ló foi preso, foi pego, foi capturado, vai lá, e de repente Ló está lá em Sodoma. Tantas situações, você está entendendo? Davi também. Davi era um intrometido. Os irmãos dele falaram: o que você veio fazer aqui? Você... E Davi era também, ele queria boas oportunidades. O que vai acontecer com quem matar esse gigante? A sua família vai ficar isenta de impostos e vai casar com a filha. Opa, termina no negócio? Estou dentro. Você está entendendo? E são pessoas como nós, com as aspirações como nós. E eles estão ali na galeria para dizer: você consegue. Você prossegue. Então, vamos correr com perseverança essa carreira que nos está proposta. O que é perseverança? Senhor, está difícil, está doendo, continua que vai dar certo. Mas Senhor, meu joelho está doendo, continua que vai dar certo. Senhor, meu músculo está estirado aqui, a panturrilha, eu não fiz um alongamento legal. Continua por quê? Nós temos para quem olhar. O judaísmo, agora, os judeus que se converteram, tem alguém para olhar. Quando você observa a carta aos Hebreus, Jesus é maior que o sacrifício. Jesus é maior que Arão. Jesus é maior que a Páscoa, que qualquer festa. O sacerdócio de Jesus é superior. Se você for ler, o autor está falando em todos os momentos, Jesus, apontando para Jesus, para encorajar esses que queriam voltar para o judaísmo, de que, olha, para Jesus. Quantas vezes nós não tivemos vontade, às vezes até de desistir? Puxa vida, está muito difícil, Senhor, está doendo demais, eu não sei se eu vou conseguir, faltam-me forças. Mas ele diz: continua, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Domingo de manhã, a Hudson estava falando sobre o eu sou, o próprio Deus. Você não está apoiado em qualquer coisa, muito pelo contrário. Você olhando para Jesus, você se apoia no soberano, o dono de tudo. Você está entendendo? Então olhe para Jesus. Eu falei a semana retrasada, pense, olhe, busque. Muitas vezes essas situações que são um peso na nossa vida, são cuidados que a gente tem. Jesus fala: não ande ansioso pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. São os gentios que pensam nessas coisas, os pagãos que pensam nessas coisas. Mas busquem primeiro o meu reino, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas a você. Vocês estão entendendo? E ele prossegue dizendo aqui: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tudo o que Jesus passou foi por minha causa, foi por sua causa. E o autor está mostrando aqui, olha, aquelas pessoas, na esperança do Messias, venceram. Aquelas pessoas tiveram suas dificuldades, tiveram seus problemas, as suas inclinações, mas venceram. Não olhe para trás. Não deixe que o desânimo venha tomar conta da sua vida. Não deixe que a frustração venha abalar o seu coração. Não deixe
que a ansiedade faça com que você meta os pés pelas mãos, como fez Gideão. Confie, continue confiando, e você vai ver o caminho difícil, altos e baixos, barreiras e tudo mais, mas você passa, porque eles são testemunhas de que passaram, e nós também vamos passar, porque quem propôs essa maratona para a gente foi o próprio Jesus. E ele prossegue dizendo assim: olha, ele passou por tudo, inclusive pela vergonha. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Volto a repetir, está difícil, muitas vezes a situação de desemprego, enfermidade, N situações que passam pela nossa vida. Segunda-feira estávamos visitando um senhor, no nosso Casa em Casa, quanta dificuldade, e acabei orando pelo pessoal que estava lá no quarto, lá é uma bênção, fazer visita é uma bênção, fazia tempo que eu não visitava ninguém no hospital. A última vez eu acho que eu fui com o Darcio visitar a Grow não, a Neves, fazia muito tempo. Mas quando você se dispõe, as coisas começam a acontecer. Está difícil, mas você está ajudando. Se você esperar as coisas melhorarem para começar a fazer, você não vai fazer nunca. Você está entendendo? E ele diz aqui, olha, Jesus sofreu oposição dos pecadores contra si mesmo, mas ele diz para você: não se canse, não desanime. No nosso Casa em Casa, por exemplo, uma vez chegaram para mim: Rubens, eu vou desistir. Falei: não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, mas está muito difícil. Continua, 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 continua. Está doendo, continua. Eu estou sofrendo lá dentro de casa, continua. Eu estou sofrendo perseguição, continua. Eu estou sendo desprezado pelos meus parentes, porque eu agora abraço a fé e não quero as mesmas coisas que eles querem, continua. Você está entendendo? Continua. Você está na melhor maratona que você pode correr. E ele diz aqui, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Estava vendo um testemunho, isso quando a União Soviética invadiu a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul tinha muitos cristãos ali, e eles chegavam: rejeita a fé, que não vai acontecer nada com você, rejeita a fé, nega esse Jesus que não vai acontecer nada com você. E uma família com 2 crianças, ele era um missionário ali, e esses soldados falavam: rejeita. Não, não vou rejeitar. Então nós vamos enterrar você e a sua família vivos. Tinha uma vala enorme lá, começaram a jogar terra, e aquele homem olhando: não vou rejeitar, não vou rejeitar. E os filhinhos dele um deles falou: papai, pensa na gente. E o pai chorando ali, de repente a mãe fala: filhinho, não desista, porque se eles nos matarem, hoje à noite a gente vai jantar com o Senhor. Você está entendendo? E o pai chorando, de repente a mulher começa a cantar aquela música: eu avisto uma terra feliz, que Jesus foi aos céus preparar. Você já parou para pensar nisso, o que tem preparado para nós? Não desista. Não desista, não pare pelo meio da jornada, não desista. Uma das coisas que a gente procura fazer é uma questão de discipulado, colar nas pessoas para que elas não desistam. As nossas igrejas têm uma porta lá no fundo, essa graças a Deus não tem, chamada Porta do Fundo, e as pessoas fazem questão de sair por essa porta e ainda deixam a porta aberta para que outros saiam. Você está entendendo? Se você for observar, a quantidade de desviados é maior do que a quantidade de pessoas que estão dentro da igreja. Hoje você, por exemplo, eu estou lá na minha mãe, chega algum mendigo pedindo alguma coisa, tal, minha mãe já dá um serviço para ele, para poder dar alguma coisa para ele comer. Faz isso que eu te dou isso aqui.
Antes de comer, vamos orar. Mas quando vê o homem está orando. Eu fui de tal igreja. E o que você está fazendo agora? Parou. Não desista. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas muito pelo contrário, daqueles que avançam. Está difícil? Continua. Eu já passei por momentos de tantas dificuldades que eu não deu vontade de desistir, mas estava difícil demais. E aí pessoas vieram para nos ajudar. Quero passar algumas lições práticas para nós que estamos nessa maratona. Identifique-se com essa maratona que você está correndo. Identifique-se com ela. Tenha a mesma identidade, o mesmo pensamento de Jesus diante dessa maratona. Diante de todos esses percalços, todas essas altos e baixos, todo esse solo difícil. Identifique-se com Jesus. Responsabilize-se em permanecer. Senhor, eu vou tomar uma decisão, eu me responsabilizo. Eu quero sim me desvencilhar de todo o peso. Eu te peço a tua ajuda, e eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar o fruto do Espírito para vencer a minha inclinação. E por fim, não corra sozinho. Volto a repetir o que eu falei da última vez que estive aqui. Não corra sozinho. Não entre nessa maratona com Jesus sozinho, porque sabe o que vai acontecer? Você vai parar. O meu discipulador, ele tinha uma inclinação, mas sabe como ele vencia essa inclinação? Me ajudando, porque ele tinha que orar mais, para que eu ficasse em pé, e para que ele permanecesse em pé, para ser exemplo e testemunho, para eu prosseguir. Você está entendendo? Quem está andando com você? Volto a repetir, o meu pequeno grupo, Casa em Casa, o meu parceiro é o Bianor, a Jéssica é a Tatinha, o PC é o Silas. Lá, eu não pergunto, o PC, cadê a Jéssica? Tatinha, cadê a Jéssica? Como é que ela está? No grupo anterior, a Adriana, quando ela não apareceu, chegava, Neves não, a Grou, como é que está a Adriana? Ela dava relatório porque ela estava junto. Não ande sozinho. Fica mais difícil. Junto nós vamos prosseguir nessa maratona, vamos chegar até o outro lado. Nós, se formos olhar aqui a nossa igreja, pessoas que já passaram por essa maratona e são um incentivo para nós. Esses dias atrás, uma segunda-feira, eu estava aqui vendo um que foi um grande incentivo para mim. Dia 25 de janeiro nós estávamos aqui, essa igreja estava lotada, de alguém que foi uma referência, um testemunho para que eu prossiga. Você está entendendo? Teve um dia que nós fomos lá na Vila Prudente, ali na Vila Zelina, se despedir de alguém que eu pude estar discipulando junto com o esposo. Até o Ale e a Eliana participaram dessa mesma turma com a gente. Então, não desista. Continue. Prossiga. E você vai ver, lá na frente, a coroa da graça do Senhor, a coroa de justiça, a coroa que o Senhor tem preparado para você. Ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nas corridas por aí, só um vence. Nós, nessa corrida, nessa maratona que nós estamos, o vencedor é aquele que chega até o fim. Não importa quantos, muitos eu quero que chegue, mas são esses que vão cumprir essa maratona que foi proposta por Jesus para nós. Prossiga, continue, não desista. Vamos orar. Senhor,
Aviva-nos cada dia mais com fervor espiritual para que nós prossigamos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas inclinações. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração perdoador, olharmos para o Senhor e nos desvencilharmos de todo esse peso que nos atrapalha. Nos ajude, Senhor. Nós temos como referência o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Você que quer tomar uma decisão agora, Rubens, eu estava querendo desistir, sabe, em determinados momentos, ou o embaraço, ou o pecado, começa a de repente querer me assediar, e às vezes eu tenho vontade até de jogar tudo para o alto e para o que eu fazia antes. Eu quero convidar para você para vir aqui à frente que nós vamos orar por você. Não desista. Deus quer que você prossiga. Deus quer que você olhe para Jesus e prossiga. Ele vai estar dando forças a cada dia para que você possa continuar. Mas é necessário que você se identifique com essa corrida, com essa maratona. É necessário que você seja responsável. Eu quero. Alguém que quer tomar essa decisão? Senhor, estou junto. Me ajuda. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Senhor, Rubens, eu preciso de alguém para andar comigo. Vem aqui na frente. Nós vamos ter pessoas para que vão andar com você, para te ajudar no momento que você quiser voltar para trás, no momento que você quiser carregar mais peso, você possa ter alguém para estar orando por você, para estar respondendo junto com você. Mais alguém? Deus maravilhoso, Deus eterno, aqui está o teu servo. Eu te suplico em nome de Jesus. Tu sabes tudo que envolve a vida dele, Senhor, o desejo que ele tem de te servir. Mas às vezes, Senhor, as circunstâncias, o medo, as inclinações parecem querer ser mais forte e puxá-lo para trás novamente. Por isso eu te peço em nome de Jesus, sustenta o teu servo, Pai. Renova, Senhor, os dias dele como antes, para que ele possa novamente estar sentindo a alegria da sua salvação e continuar essa carreira, essa corrida, essa maratona que foi proposta para o Senhor, pelo Senhor para ele. Isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Fábio. Conta com a gente, você sabe que você pode contar, né? Deus te abençoe. Pastor?